Agora sim. Agora sim, já estamos em direto, certo? Tá. Já estamos em direto. Estou só aqui à espera que tenha a indicação do Zoom de concluído, porque depois nessa altura já estamos mesmo redirecionados para... Ok, sim senhora. Então, olha, estamos 2 minutos adiantadas. Mas pronto, vamos ver se há aqui alguém na este que esteja à nossa espera, para não fazermos esperar os nossos convidados. Sim, já estamos, já tem a indicação também na página do Facebook de que já estamos live e já temos 3 pessoas connosco. Portanto, apesar de ainda faltar um minutinho, mas isto vamos imaginar que é um fuso horário diferente e vamos já começar. Então, boa tarde. Boa tarde a quem está a passar o final da tarde de sexta-feira connosco no Esta Conversa. Como foi divulgado ao longo da semana, a nossa convidada para uma das cadeiras do Esta Conversa de hoje é a nossa professora Lourdes Calisto. Boa tarde. Primeiro que tudo, quero agradecer à professora e à minha amiga Lourdes Calisto pela disponibilidade. Olá, boa tarde. Antes de virmos para o live no Facebook, na nossa pré-conversa, estivemos a partilhar experiências e ambas concluímos que esta fase é duplamente difícil, não só pela saturação do confinamento, mas também por estarmos em final de semestre, portanto, o agradecimento é duplo. O tema sugerido pela professora Lourdes Calisto foi 4 desafios para as PME do turismo em tempos de Covid. Antes de dar a palavra à professora Lourdes Calisto, e como é costume, quero apenas fazer uma contextualização não só da nossa convidada, como também do tema. A professora Lourdes Calisto está na EST já há alguns anos, que 16, 15, Sim, 16, por aí. por aí, não é? E antes disso, esteve diversos anos num contacto muito mais próximo do contexto empresarial, de que nos irá falar também daqui a pouco, desde que está em contexto académico, nomeadamente com a ESTE. A professora Lourdes Calisto está associada à área científica de gestão e tem estado ligada aos cursos de licenciatura de Direção e Gestão Hoteleira, e quanto aos cursos de mestrado em Gestão Hoteleira, mestrado em Turismo e mestrado em Turismo e Comunicação. Dentro destas áreas científicas, as unidades curriculares que podemos destacar, especialmente em função do tema da conversa de hoje, são Estratégia Empresarial, Marketing e Marketing Turístico, Inovação e Empreendedorismo. Disse bem? Okay. Muito bem. Muito bem, muito obrigada. A professora Lourdes Calisto é doutorada em Gestão pela Universidade de Évora, anteriormente era já mestre em Economia pelo ISCTE, é investigadora integrada no CITUR, que é o Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo, e tem estado envolvida em inúmeros projetos, sendo que sobre alguns vamos saber mais algumas coisinhas hoje nesta conversa. Eu vou destacar o Smart Tours, o Target, Tours LX, o Recover, que é sobre esse que vamos saber mais. Agora vamos desviar só um bocadinho para tentarmos contextualizar o tema que a professora Lourdes Calisto sugeriu para a nossa conversa. Como eu disse anteriormente, 4 desafios para as PME do turismo em tempos Covid. Porquê este tema? Porque amanhã, dia 27 de junho, as Nações Unidas invocam as micro, pequenas e as médias empresas, ok? Este ano, o foco desta evocação, pelo que eu li, tem muito a ver com a necessidade de apoiar os pequenos negócios, especialmente neste contexto de Covid-19. Também pela informação que eu li, a partir de uma página que a professora Lourdes Calisto me disponibilizou, houve alguns aspectos que eu achei muito interessantes, nomeadamente o ênfase que é dado a este tipo de empresas que, pelo que me apercebi, são aquelas que terão menos de 250 pessoas, mas isto tem a ver com uma leitura muito superficial que eu fiz e, portanto, Lourdes fez a pessoa certa para corrigir isto que eu estou a dizer, mas nesta página que me enviaste era dado um ênfase muito interessante
ao facto destas micro, pequenas e médias empresas serem vitais para efeitos de desenvolvimento e de sustentabilidade real e não daquela sustentabilidade que muitas vezes é nada mais do que apenas um rótulo, não é? Era para chamar a atenção para o facto de que muitas destas pequenas e médias empresas estão associadas quer a jovens ou então a mulheres. E também outro ponto que eu li que também me pareceu interessante, especialmente e infelizmente no contexto em que nós estamos, que apesar de serem empresas que se adaptam mais facilmente às mudanças, são por outro lado empresas mais vulneráveis, nomeadamente no que toca às dificuldades que têm em termos de acesso a financiamentos, de informação, de reconhecimento, de internacionalização, por aí. Portanto, é este o contexto, esta é a nossa convidada. Mais uma vez, muito obrigada, Lourdes. Temos meia hora, 40 minutos para aprender contigo. Ótimo. Cândida, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Quando há umas semanas a Cândida me desafiou para a conversa, eu imediatamente decidi que esta conversa tinha que ser sobre as pequenas e médias empresas, no contexto e nesta realidade que estamos a viver agora. Não só por causa de serem daquelas que mais impacto estão a sofrer com os efeitos da Covid na economia, mas em particular porque por vezes esquecemos, e era um bocadinho a mensagem que eu hoje vou tentar aqui passar, por vezes esquecemos a importância que estas pequenas e médias empresas têm na nossa sociedade e naturalmente na economia. E, portanto, a minha mensagem hoje vai ser muito à volta desta questão. E, portanto, coincidiu que amanhã é este dia de celebração das Nações Unidas das micro, pequenas e médias empresas. Isto faz-me lembrar um bocadinho aquela história do gato fedorento, que havia as nano, as micro e as médias empresas, não sei se lembram dessa história. Sim. Mas as nano, não sendo um critério formal, na realidade as nano-empresas que o Ricardo Araújo Pereira falava há muitos anos são muito importantes no contexto da nossa economia. Depois, mais à frente, posso falar um bocadinho mais sobre isso. E, portanto, obrigada pela oportunidade também que me dás de poder partilhar algumas ideias relativamente a este contexto. E não sei, se calhar posso começar aqui também a explicar um bocadinho melhor porque é que eu considero que esta temática é importante neste contexto. E sobre a questão das 250 empresas, tens toda a razão, formalmente, exatamente, sim. Perdão, 250 pessoas, formalmente a classificação da União Europeia aponta para além, há mais 2 critérios, mas este é o critério fundamental, terem menos que 250 pessoas. Mas eu penso que qualquer um de nós pode facilmente perceber que uma empresa com 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, muitas vezes só com uma pessoa, e uma empresa com 249 pessoas não é a mesma coisa. Ou seja, mesmo dentro desta realidade das micro e das pequenas e médias empresas, há realidades muito, muito diferentes. E os números, que eu daqui a bocado posso-vos dar alguns números, apontam exatamente nesse sentido, que há grandes diferenças, mesmo dentro desta categoria global que são as pequenas e médias empresas. E conhecer esta realidade é muito importante para até para depois poderem tomar decisões mais direcionadas às diferentes realidades que existem dentro deste contexto. E, portanto, sim, menos que 250, mas a realidade, portanto, com realidades diferentes. A própria nesse texto onde a União Europeia, não a União Europeia, as Nações Unidas celebram este dia, são apresentados números da realidade internacional. E eu também gostava aqui de comparar um bocadinho a realidade internacional com a nossa realidade. E até depois a realidade do turismo especificamente. A União Europeia dá números, desculpem mais uma vez, as Nações Unidas dão números que apontam para que 95%, ou mais de 90% pelo menos, das empresas a nível global são pequenas e médias empresas. Portanto, mais de 90%. Não tinha ideia de uma percentagem tão elevada. Espera para eu chegar aos números portugueses. Ok. A diferença ainda é muito significativa, apesar de tudo. E mesmo ao nível internacional, 70% do emprego
a nível mundial está nas pequenas e médias empresas. E, portanto, é verdade que muitas vezes no discurso da comunicação social e até se calhar no discurso do cidadão da rua, dá-se muito relevo às empresas, às Googles, às Amazones e essas empresas gigantescas globais, mas a realidade é que a economia mundial é sustentada por estas pequenas e médias empresas. São 90%, mais de 90% a nível global, e que empregam 70% das pessoas a nível global também, e que geram a maior parte, portanto, pelo menos mais de 50% do produto bruto e da riqueza a nível internacional. Agora, se falarmos em Portugal, estas pequenas e médias empresas são 99% da nossa economia. Portanto, 99% da economia portuguesa são pequenas e médias empresas. E se falarmos só das microempresas, que é dentro deste número global, pensarmos apenas em empresas que têm menos de 9 trabalhadoras, e mais uma vez estas categorias são para efeitos formais, para efeitos estatísticos, mas pronto, servem aqui para percebermos também realidades diferentes. As microempresas, são estas com menos de 9 trabalhadoras, em Portugal valem 96% da nossa economia em termos de número de empresas. Portanto, 96% das nossas empresas, isto pelo menos dados de 2018, são microempresas, são pequenas empresas com menos de 9 trabalhadores. E se formos ao turismo, em particular, o turismo é essencialmente também constituído por estas microempresas, e ainda com uma característica adicional, que é muitas destas microempresas, na realidade, são uma pessoa. É um empreendedor, é o animador turístico, é o guia-intérprete, é o motorista de turismo, são estas pequenas, e às vezes até alojamento, é um alojamento que é uma pessoa que é o gestor e que trata todas as matérias e todas as atividades daquele alojamento. E, portanto, estamos a ver aqui uma realidade caracterizada por muito pequena dimensão do ponto de vista individual, mas uma grande relevância e importância do ponto de vista global e do ponto de vista da economia e das sociedades. E isto é importante termos isto presente, porque depois, quando vamos ver a forma como às vezes é pensada do ponto de vista das políticas, do ponto de vista... eu diria até, e se calhar contra a academia falo, até muitas vezes daquilo que são as práticas que recomendamos ou as análises que fazemos, se calhar não pensamos tanto nesta realidade das muito pequenas empresas, que são muito importantes para a economia e que têm uma dinâmica completamente diferente, como é fácil de entender, de uma empresa com 250 trabalhadores, não é? Ou mais. Pois, o que estás a dizer, eu retive várias ideias, mas disseste há pouco que a economia global é sustentada por estas empresas. E depois, se eu for confrontar isto com aquela informação que eu encontrei que me diz que estas são as mais vulneráveis, e se aqui a estas duas variáveis ainda acrescentar o contexto em que nós estamos, o resultado final é pouco tranquilizador. O resultado final é pouco tranquilizador. Deixa-me falar-te agora um bocadinho do tal projeto Recover, que é um projeto que eu estou a coordenar. É um projeto no qual também fazem parte o nosso colega Jorge Lino, também professor e investigador do CITUR, professor da ESTA, investigador do CITUR, e uma colega do Politécnico de Setúbal, Teresa Costa, e também duas alunas de mestrado. Deixa-me dizer-vos também isso é que é interessante. Sempre que possível... Mais interessante. Sempre que possível nós fazemos o esforço, eu pelo menos falo por mim e pelas equipas com que temos trabalhado ao nível da investigação, de integrar alunos, estudantes neste processo. E lançámos o desafio aos estudantes que estão agora a terminar o primeiro ano do curso do mestrado de Gestão Hoteleira, no sentido de saberem se queriam participar neste projeto. Tivemos uma receptividade, acabámos por ter que fazer seleção, não estávamos à espera, acabámos por ter que fazer seleção. Aliás, nós estávamos a contar apenas com a necessidade de uma pessoa para participar, como tivemos várias candidaturas, ou pelo menos algumas candidaturas, e boas candidaturas, acabámos por selecionar
a Carolina e a Madalena, que estão a colaborar connosco e muito bem neste processo e que, pelo menos uma delas já manifestou a intenção de fazer a sua dissertação no âmbito dos trabalhos deste projeto. E, portanto, só para dizer, portanto, o projeto tem uma equipa mais alargada. E, portanto, decidimos lançar este projeto quase imediatamente a esta situação do Covid se ter iniciado, porque imediatamente começámos a ver sinais de que as empresas iam ser, de turismo, iam ser significativamente afetadas pela situação. E porque precisávamos de, pareceu-nos a nós, por um lado, de ter informação o mais rápido possível sobre qual era a real situação. Por vezes achamos que sabemos tudo porque ouvimos 2 ou 3 comentadores ou porque lemos 2 ou 3 notícias. Não. A investigação também é nestas áreas das ciências sociais e das ciências empresariais. E achámos que precisávamos, quando eu digo precisávamos, precisa Portugal de informação mais concreta e mais detalhada sobre a situação destas empresas. Lançámos o desafio ao Turismo Portugal, que imediatamente se disponibilizou para ser dar o apoio institucional ao projeto. Já temos alguns resultados preliminares, depois ao longo da conversa podemos falar um bocadinho sobre Foi lançado isso. há cerca de 2 semanas, desculpa interromper. Foi lançado exatamente, foi lançado, vai fazer na próxima segunda-feira 2 semanas. Já temos um número muito significativo de respostas, esperamos ainda vir a ter mais. Quantas mais estivermos, e se alguém nos estiver a ouvir, que esteja interessado e que tenha responsabilidades ao nível da gestão de uma empresa, ou que ele próprio seja o tal empreendedor, pode ir à página da EST, está lá a identificação do projeto e o link para responder ao questionário. Quantos mais respostas tivermos, maior é a validade das conclusões que iremos tomar, e o nosso objetivo é ir acompanhando a evolução das empresas durante um ano. Portanto, o inquérito vai ter 3 ondas de disseminação. Uma aconteceu, como dissemos, há 2 semanas, vamos ter outra em outubro, portanto 3 meses depois, e depois vamos ter outra novamente em maio, junho do próximo ano, para ver como é que as coisas foram evoluindo. Mas não vamos esperar um ano para dar resultados. Aliás, era essa a minha questão, exatamente. Na nossa conversa prévia aqui, Cândida, estava-te a dizer que sentimos a necessidade de fazer um relatório preliminar para entregar ao Turismo de Portugal com a maior brevidade. E essa necessidade surgiu de quê? Do facto de terem tido muito mais respostas, porque havia naturalmente um plano prévio, um percurso pré-definido de como é que o projeto iria ser desenvolvido, não é? Não teve necessariamente a ver com o número das respostas, mas teve a ver com o que as pessoas responderam. Ou seja, nós tínhamos algumas perguntas, e temos algumas perguntas de natureza aberta, onde as pessoas se podiam exprimir relativamente às dificuldades que estavam a sentir e àquilo e onde precisavam de ajuda. E alguns dos comentários, alguns vários, obviamente, e dos comentários que são feitos no questionário remetem para situações muito... eu não queria usar a palavra dramáticas, mas se calhar vou ter que usar a palavra dramática. Complexas, não é? Complexas, exatamente. Sim, um bocadinho menos mau, mas quer dizer... Menos mau, exatamente. Por exemplo, eu estava a dar à Cândida também, há pouco na nossa conversa inicial, o exemplo de que há algumas destas empresas, por exemplo, que têm animais, ou porque são quintas ou alojamentos que têm do tipo turismo rural, que têm animais, ou porque são empresas de animação turística que têm atividades com animais e não têm forma de sustentar os animais. Eu estou a destacar esta questão dos animais, mas há muitas outras situações, naturalmente, até de cariz familiar, que estes empresários estão a passar. Agora, mas eu também não queria pôr isto de um ponto de vista assim tão negativo. É importante realçar estas situações, mas é mais importante talvez realçarmos que o peso que estas empresas têm na nossa economia é tão significativo, a importância social que estas empresas têm na nossa economia, na nossa sociedade,
é tão relevante, que provavelmente teremos que repensar alguma da forma como olhamos para estas empresas. Lourdes, Provavelmente... posso interromper? Peço desculpa. Claro, É que eu claro. acho que vou interromper por uma coisa que tu vais gostar. É que temos um comentário de um ex-aluno do mestrado em gestão hoteleira, que está em Moçambique, o João Gomes Júnior. Júnior. Pronto, achei que é uma das coisas interessantes nestas conversas, mais uma vez peço desculpa por ter interrompido o raciocínio, é que muitas vezes nós temos a oportunidade de recuperar alunos de quem não sabemos há algum tempo e vemos que eles estão connosco e que reconhecem o nosso trabalho, ele está a dar parabéns pelo que nós temos feito, isso é ótimo, desculpa, não interrompo mais. Deixo aqui também os meus cumprimentos para o Júnior, lembro perfeitamente dele. E, portanto, estava eu a dizer que o que nós temos que fazer, provavelmente, quando eu digo nós, todos nós enquanto sociedade, é também repensar o papel destas empresas, ou da forma como olhamos para estas empresas na nossa sociedade. Por vezes, se calhar não estamos a dar o devido reconhecimento social aos empreendedores. Se calhar não estamos... Eu não sei, cada pessoa terá as suas motivações diferentes. Se calhar há um preconceito. De certa forma, e uma associação do empreendedor e do papel do empreendedor à ideia de lucro e à ideia do capitalismo. Ok. Mas eu acho que essa é uma visão muito ultrapassada do que é o empreendedorismo hoje em dia. Aliás, no turismo em particular isto é ultrapassado, porque no turismo, olha, é uma das coisas que nós discutimos com os nossos alunos, por exemplo, no mestrado em turismo, e nas unidades curriculares relacionadas com a inovação e empreendedorismo. Em turismo em particular, muitas destas pessoas vão para estas, optam por criar o seu negócio, como uma forma, como um estilo de vida. Ou seja, o que elas procuram efetivamente é um estilo de vida. O que procuram é poder, ao mesmo tempo, continuar a fazer surf e ganhar a sua vida com uma escola de surf. O que querem é, ao mesmo tempo, se calhar, viver a natureza e poder fazer caminhadas na natureza e, se calhar, poder ter um negócio associado a essas atividades. E, portanto, no turismo é muito comum o negócio estar associado a um determinado estilo de vida. E é uma opção que as pessoas fazem, é uma opção muito válida e que deve ser reconhecida. Claro que isto não significa que estes negócios não devam ter que ser sustentáveis também, do ponto de vista económico, inclusivamente. Mas estas não são pessoas que criam negócios à procura do lucro. Estas são pessoas que procuram negócios para ter, obviamente, um rendimento, têm que sustentar a família, mas porque querem um determinado estilo de vida. Isso é particularmente importante. E depois também temos que mudar o reconhecimento também por causa do peso económico destas empresas. Assim como tu mesma ficaste surpreendida com o peso que as pequenas e médias empresas têm na economia mundial e na economia portuguesa muito mais, eu acho que a generalidade das pessoas não tem este conhecimento de que isto é a realidade E às vezes ouvimos muitas vezes um discurso de alguns comentadores, mesmo da área da economia, a medir a nossa economia em auto-Europas, quantas auto-Europas é que vale a nossa economia. Eu acho que também temos que começar a medir, e são importantes, essas grandes empresas são importantes, obviamente, do ponto de vista da exportação, mas temos que também ver e olhar para estas pequenas empresas também sobre o ponto de vista da grande influência que elas têm na economia. E dizias bem, se elas são as mais afetadas pelo Covid e se pesam tanto na nossa economia, isso pode significar que temos um caminho difícil agora nos próximos meses ou anos mesmo, não é? Diz. Não, eu ia só dar alguns números dos resultados do estudo. São preliminares, naturalmente, como eu estava a dizer. Mas, e também para ilustrar isto que eu estou a dizer, que serem das empresas mais afetadas. 60% das empresas que responderam ao inquérito tiveram rendimentos zero nos últimos 3 meses. Portanto, o que estamos a falar, na realidade, é de empresas onde muitas vezes é o próprio empresário
e se calhar um trabalhador, um empregado, ou se calhar a família, é a família que está no seu negócio e que de repente vê-se de um dia para o outro, quase literalmente, com rendimento zero. Portanto, isto é uma situação... É verdade que houve muitas ações no sentido de que estas empresas pudessem ter algum apoio, mas lá está aquele quadro mental que eu os dizia, onde muitas vezes as microempresas ficam excluídas de algumas das ações de apoio que possam existir. E porquê? Porquê é que há essa falta de acesso à informação? Não, a questão não é uma questão de acesso à informação. Então. A questão é que, não cumprindo 2 ou 3 dos critérios necessários para recorrer àquela medida, a empresa fica excluída. Por razões de natureza jurídica, fiscal, legal e outras. Porquê? Porque aquelas medidas são tomadas a pensar numa realidade média das pequenas e médias empresas, que na realidade essa média exclui uma grande parte destas microempresas. Exatamente, essas micro que têm uma pessoa, como tu disseste, a ter especificidades tão próprias que as torna difíceis de encaixar nos padrões, não é? Exatamente. Mas o que é curioso também que estamos a reter dos resultados do estudo é que, apesar de 60% terem tido rendimentos nulos, nós tínhamos também uma pergunta se nesta fase tinham tomado alguma medida de apoio à comunidade. Do género, por exemplo, alojar pessoas que estavam em quarentena ou qualquer outro tipo de medida. E 50% afirmaram que sim, que positivamente tinham desenvolvido algum tipo de esforço para apoiar a comunidade nesta fase. Reparem, são das que mais sofreram, mas também são daquelas que têm um papel social muito importante. Aqui há uns tempos li um artigo, já não me consigo lembrar quem era o autor, mas que dizia que as pequenas e as microempresas são, a expressão em inglês, os first responders, não é? São quase que os bombeiros em situações de emergência social. São estas pequenas empresas que estão ali para resolver muitas vezes e dar apoio às comunidades quando estas situações acabam por ser as que estão mais próximas das comunidades, não é? Também, porque exatamente. Muitas vezes são locais, se calhar, não sei, enquanto as maiores são externas, não é? E porque se calhar haverá outro tipo de ligação emocional, eu sei, também pode ser um estereótipo, mas as emoções se calhar não são propriamente aquilo que mais pauta este mundo de que estamos a falar, mas se falarmos se calhar das nano-empresas do Ricardo Araújo Pereira, mesmo das pequeninas, há essa componente afetiva e emocional, se calhar, que justifica essa resposta. É interessante isso que estás a dizer. Também. Mas, por outro lado, eu também não queria deixar a imagem de que uma pequena empresa também tem... Elas são muito, a grande maior parte são locais, como tu dizes, são sendo uma intervenção local. O que está muito ligado à questão da sustentabilidade, depois podemos lá ir aí, mas o que eu queria agora realçar é que também temos pequenas empresas em Portugal muito inovadoras e que são empresas globais. É? Conta. Sim, nós temos uma... Não queria fugir muito à área do turismo, não é? Estamos aqui neste contexto, mas na área das tecnologias nós temos pequenas empresas que são muito inovadoras, têm produtos que são comercializados a nível internacional e que têm como clientes, sei lá, a Marinha dos Estados Unidos ou grandes instituições desse género. Portanto, também isto para vos dizer o quê? Que não queria deixar aqui a ideia de que uma pequena empresa tem que necessariamente ser apenas de cariz local ou de base local, o que são importantes, têm um papel social muito importante. Também temos pequenas empresas que são altamente inovadoras do ponto de vista tecnológico e que são empresas globais, são empresas que não é pela sua dimensão que elas deixam de ter clientes a nível internacional. E essas também são particularmente relevantes para a economia portuguesa e, portanto, acho que os dois tipos, mais uma vez, uma diversidade, né, dentro daquilo que são as pequenas e médias empresas e estas pequenas empresas com cariz mais tecnológico e inovador também devem ser
apoiadas, enfim, para se desenvolverem e crescerem desse ponto de vista, não é? Mas voltando à ideia que estávamos a dizer das de base local serem mais sustentáveis, eu acho que isso é quase que evidente, não é? Porque se eu recorrer a fornecedores que são de natureza local, que estão próximos do ponto de vista geográfico, se eu der emprego às pessoas que estão na minha comunidade, isso tem um impacto social que vai muito para além apenas da questão da geração de riqueza e da componente económica, não é? Que é muito importante também. Estava a ouvir e estava-me a lembrar que nós estamos em altura de segunda fase de candidaturas aos nossos cursos de mestrado. Que tu, desde que este começou a ter curso de mestrado, eu creio que tens estado sempre na linha da frente, uma expressão que agora utilizamos noutro contexto, mas em termos de coordenação de novos cursos, segundo ciclo, etc. E a minha questão era a seguinte: nós sabemos que os estudantes, para a obtenção do grau de mestre, podem optar por uma de três hipóteses de fazer um trabalho final, sendo que uma das hipóteses é a elaboração de um projeto que, por exemplo, lhes poderia dar as competências, as ferramentas, etc., para eles próprios formarem uma destas empresas de que tens estado a falar. Tens a percepção de que os estudantes se interessam por isso? Ou que... Sim, muito. Aliás, eu tenho já acompanhado vários desses projetos nos últimos anos, quer do mestrado de gestão hoteleira, quer do mestrado de turismo, portanto, vários alunos. Nem todos depois acabam efetivamente por criar já o negócio, alguns sim, outros não, mas sim, essa é claramente uma das vertentes. Mas, se me permite, eu até ia um bocadinho mais longe. A ERST está neste momento a lançar uma nova, aquilo que habitualmente se chama uma pós-graduação, mas que nós chamamos um curso de formação avançada. Uhum. Exatamente em empreendedorismo e negócios turísticos, e que, pronto, quem quiser saber mais informação também pode ir à página da ERST e saber mais informação sobre este curso. Não é um mestrado, neste momento é uma pós-graduação. A intenção é que seja uma formação muito orientada exatamente para a prática e que tanto é válido para quem quer criar o seu negócio em turismo, como quem já é um destes pequenos empresários e quer adquirir mais ferramentas e mais competências para desenvolver o seu negócio. Portanto, ele vai ter estas duas vertentes. E se calhar alguém dos que nos estão a ouvir pode estar a pensar que esta fase de crise pode não ser a melhor fase para criar um negócio. Bom, vou-vos dizer que todos os estudos apontam exatamente no sentido contrário. É nesta fase que o negócio deve começar. E porquê? Porque quando tudo estiver planeado e preparado para arrancar, esperemos nós que seja quando a curva da procura vai voltar a aumentar e as empresas estão preparadas para começar a apanhar e a tirar partido desse retomar da procura daqui por algum tempo. E se estivermos a falar de adquirir competências, então ainda mais cedo elas devem acontecer. Adquirir as competências, criar um negócio, e quando isto tudo estiver preparado e sobre rodas para começar a andar, a procura há de começar a retomar, e portanto esta é a fase essencial para investir na formação. Para investir na formação e para criar um negócio, se essa for. Exato, para fazer uma planificação certa, ponderada, séria, etc. Exatamente. Uhum. Oh, Cândida, se calhar agora íamos aos tais desafios que eu tinha deixado como mote, exatamente. Como mote para o tema, não é? Ok, 4 desafios para as PME do turismo. Ok, bora lá. Então, o primeiro desafio tem a ver com, eu vou-lhe chamar a visão. Eu vou explicar o que é que eu quero dizer com visão. O que é que nós queremos que o nosso negócio seja? Eu agora estou-me a pôr no papel destes pequenos empresários. Aliás, os empresários não são pequenos, as empresas é que são pequenas. Exatamente, os empresários são grandes, são sempre grandes. Estes empresários das pequenas empresas, o que é que queremos que o nosso negócio seja? E qualquer resposta a esta pergunta é válida. Tanto podem querer dizer, o que eu quero é ter um determinado estilo de vida, como há pouco falávamos, é isto que eu quero ter um rendimento razoável no final do mês, para a minha família, quero ter este estilo de vida, isto é o que eu quero.
ou pode sonhar vir a ser, daqui por uns anos, uma grande empresa e uma das principais empresas na área, no setor. Também é perfeitamente legítimo. O que é importante é termos essa visão. O que é importante é sabermos exatamente o que é que queremos. Porque depois, consciente ou inconscientemente, vamos tomar as ações certas para nos conduzir a essa visão. Vai haver tempestades, vai haver imprevistos, vão haver pandemias, vão haver crises na procura, vão haver crises económicas, certamente que sim. Mas isso só significa mudar o caminho e a forma de lá chegar, não significa mudar o destino, não é? Portanto, o destino tem que estar muito claro, usando aqui uma metáfora do turismo bem aplicada, qual é o destino que estes empresários querem para o seu negócio. E, mais uma vez, qualquer destino é relevante, é certo, é aquele que é definido por quem está à frente do negócio, é preciso ter consciência dele. É preciso partilhar também essa visão, se tiverem trabalhadores e para a vossa equipa, é importante partilhar qual é esse destino. Porque até, voltando à metáfora, até nós próprios, não é? Se estamos em conjunto com amigos ou com familiares e se não sabemos qual é o destino numa viagem que vamos fazer no fim de semana, se calhar poderemos acabar cada um de nós em sítios diferentes. E nas equipas e nas empresas é a mesma coisa. Se não soubermos todos qual é o destino que queremos, podemos não o alcançar. Podemos não o alcançar amanhã, se calhar só o vamos alcançar daqui por 10 ou por 15 anos. Mas pelo menos todos sabemos qual é o destino e todos faremos o nosso melhor para chegar a esse destino. Portanto, estamos a falar da importância da comunicação dentro das empresas. Também, não é? Também. Mas sabes que há uma coisa que eu costumo dizer, que todos os males do mundo são falta de comunicação. Eu concordo contigo, não sou muito adepta de superlativos, mas concordo contigo. Pronto, não serão todos, serão grande parte. Sim, 99, para isso, acho 99. Mas sim, é isso, é comunicar. E repara, usando a tua ideia relativamente à comunicação, até comunicar com ele próprio, o próprio empresário. Às vezes ele precisa de comunicar com ele próprio, porque e nós até nós, não é? Eu já fui empresária, já tive o meu negócio, mas até agora nós, na nossa vida académica, muitas vezes sentimos aquela coisa da azáfama do dia a dia e sentimos que temos pouco tempo para parar para pensar o que é que vamos fazer no próximo semestre, por exemplo, não é? Os empresários é a mesma coisa, portanto, estão numa azáfama tão grande no dia a dia, muitas vezes, porque isto também é uma característica das pequenas empresas, portanto, há uma grande concentração da atividade em poucas pessoas, há muito pouco tempo disponível, há muitas vezes muita falta de separação entre o que é a vida pessoal e o que é a vida profissional, e as pessoas têm às vezes pouco tempo para pararem, para pensarem o que é que vai ser o meu destino. Mas esta conversa, em primeiro lugar, connosco próprios é muito importante, porque só quando tivermos estas ideias muito claras connosco próprios, depois podemos comunicar isso à nossa equipa para o que é que nós queremos ser no futuro e para onde é que queremos ir, qual é que é o nosso destino enquanto empresa. Mas eu volto a reforçar aquela ideia, qualquer destino é legítimo e não temos que ser todos grandes empresas e não temos que ser todos empresas altamente lucrativas, temos que ser empresas sustentáveis do ponto de vista económico, obviamente, mas podemos ser a pequena empresa de cariz local, que fornece basicamente um estilo de vida às pessoas que trabalham naquela empresa. Este era o primeiro desafio que eu deixava. Não é? Muito bem. O segundo desafio surgiu-me, não era obviamente nada que nós já não estudamos habitualmente em gestão, mas voltando outra vez ao inquérito, ao Recover, ficou aqui muito, muito patente nos resultados preliminares deste inquérito, que é a importância das redes de apoio, da network. É muito importante, em especial para estas pequenas empresas. É importante para as grandes, para estas particularmente. Porque quando, por algum motivo, circunstâncias até externas como esta da pandemia, mas podia ser outra qualquer, alguma coisa corre mal ou muita coisa corre mal, estas pequenas empresas contam essencialmente com a sua rede de apoio. E o que é a sua rede de apoio?
são as associações empresariais e profissionais. Grande parte delas tem feito um trabalho muito importante nesta área, e este é o seu papel. São os colegas, e eu vou utilizar aqui a palavra colegas, porque é a forma como alguns destes empresários se referiram àquilo que às vezes os livros de gestão chamam concorrentes. Que interessante a mudança de paradigma, não é? Porque é mesmo obviamente, os livros de gestão também falam disto, também falam que é importante olharmos para os concorrentes, não como concorrentes a abater, entre aspas, mas como competidores, como alguém com quem em conjunto criamos um mercado, não é? E criamos um setor. E isso ficou muito claro neste inquérito. Muitos destes empresários, quando lhes é perguntado quem é que o apoiou nesta fase difícil, muitos dizem os meus colegas de profissão. Aqueles que comigo trabalham na mesma área, no mesmo negócio, suportaram-se, apoiaram-se uns aos outros. Portanto, as associações também. E é muito interessante vermos que algumas destas empresas também referem que grande parte desse apoio também vem dos próprios trabalhadores. O que é muito importante para realçar a importância que tem que haver em termos de dinâmica interna destas pequenas empresas na relação entre o empresário e a sua equipa. Não é? Naturalmente é uma pequena equipa e, portanto, as relações são relações muito próximas, não é? Não é a mesma coisa que Não estava a dizer, não, eu peço desculpa, mas as relações são diferentes e o destino a atingir está muito mais próximo e é muito mais palpável num grupo mais reduzido, não é? E, portanto, muitos deles reconheceram que a fonte de apoio que receberam também nesta fase também foi dos próprios trabalhadores, mas isto só se consegue quando há esta relação muito forte e certamente estou a falar, obviamente, de uma grande parte, mas haverá outra parte que, se calhar, não conseguindo criar essa relação, não terá tido a mesma experiência, não é? Portanto, este era o segundo desafio, é criarmos redes, é alargarmos a rede em todos os sentidos, não é? A rede do ponto de vista de organizações e instituições a quem podemos pertencer, como as associações empresariais, profissionais, etc. A rede do ponto de vista do conjunto de outros empresários e empresas que são habitualmente considerados concorrentes, mas que podem ser aqui numa lógica de cooperação, ou até dos fornecedores, ou até dos clientes, ou até dos próprios trabalhadores. Portanto, desenvolver estas redes é muito importante para que no futuro, em situações em que voltemos a sofrer algum tipo de perturbação do ponto de vista da procura ou do negócio, que possamos contar com estas redes. E estas redes, como em qualquer relação, é um dar e receber, não é? Assim como recebemos da rede, também nós poderemos, em determinadas alturas, contribuir para essa rede. E se quisermos, voltando à questão da mudança de paradigma sobre como olhamos para as microempresas, nós podemos ver, se nós virmos cada uma destas pequenas empresas, ou microempresas, ou nanoempresas, como um nó numa rede muito alargada, se calhar não estamos a falar de uma empresa com 2 pessoas, estamos a falar de uma empresa com 10.000 pessoas. São as 10.000 pessoas que trabalham de uma forma ou de outra naquela rede e que fazem parte daquela rede. Então já não estamos a falar de 5.000 nanoempresas, estamos a falar de uma grande empresa, num conceito de empresa diferente daquilo que habitualmente temos. Não é? É tão engraçado porque isso que tu estás a dizer faz-me pensar no facto de que a nossa indústria, o turismo, é o resultado de N contributos, não é? Exatamente. Se faz sentido esta ideia de rede em geral para as empresas, por força de razão, mais sentido faz para as empresas de turismo. O turismo, por natureza, é uma atividade com múltiplos momentos na cadeia de valor, com múltiplos atores, e, portanto, aqui ainda mais sentido faz esta noção de rede, certamente. O terceiro desafio é o desafio do conhecimento. Todos os momentos
mas se calhar nós aqui, Cândida, somos um bocadinho suspeitas nisto que eu vou dizer, mas todos os momentos são momentos bons para aprender. E aprendemos em todos os momentos, em todas as circunstâncias, mas aqui eu quero falar mesmo da aprendizagem formal. Acho que até se calhar neste momento seria o momento de, havendo oportunidade, que estes empresários possam, e os trabalhadores também, e portanto dar essa oportunidade também aos trabalhadores, desenvolver as suas competências do ponto de vista formal. Haverá muita oferta, uma mais curta, outra mais extensa, uma se calhar com um investimento mais reduzido, outra com um investimento maior, cada um escolherá a sua melhor opção, mas este é o momento de preparar o futuro. Este é o momento de criar competências, criar a solidez para preparar o futuro. Se calhar aquilo que nós temos vindo a aprender nos últimos anos todos é que aquilo que sabíamos ontem já não é válido amanhã, ou pelo menos só uma pequena parte. E, portanto, esta necessidade de aprendizagem contínua também acontece neste caso das pequenas empresas. E agora ainda mais, não é? Agora neste e agora ainda mais. Há muitos desafios novos e diferentes. Um deles é o mais óbvio, mas tem a ver com o que eu vou dizer a seguir, que é o desafio da tecnologia, do digital. Mas há muitos outros desafios que são muito importantes termos em atenção, que estão sempre a evoluir, as coisas estão sempre cada vez mais a evoluir de uma forma muito mais rápida. Portanto, é importante manter-nos atualizados e aproveitar, se calhar, estes momentos e transformar uma ameaça numa oportunidade e, se calhar, criar condições para poder fazer formação, para poder frequentar cursos, inscrever-se, voltar ao ensino, para quem o abandonou há algum tempo, e aproveitar essa oportunidade para preparar o futuro, se as condições assim se propiciarem. Então, estar atualizado e estar alerta, certo? E estar alerta, exatamente. E só para chamar a atenção também num aspecto que resultou desta análise preliminar dos resultados do estudo, 90% destas empresas não tinham um plano de contingência, ou seja, não tinham pensado ainda de uma forma estruturada e formal o que é que fazemos se, ok? E agora alguém poderia dizer, eventualmente contrapor, bom, mas isto era impensável, nós podemos adivinhar que íamos ter uma pandemia. Bom, por um lado não era impensável, porque já há muito tempo que muito boa gente andava a dizer que isto poderia acontecer. Mas pronto, independentemente dessa questão, sim, é verdade que há riscos que nós não podemos caracterizar antecipadamente, nós não sabemos o que é que pode acontecer amanhã que seja um risco para o negócio. O que nós podemos fazer é um exercício de preparação para diferentes possibilidades. E se de hoje para amanhã eu perder 50% dos meus clientes, o que é que eu faço? E se de hoje para amanhã isto puder acontecer? E termos pelo menos esse exercício de refletir sobre isso. Eu costumo dizer aos meus alunos que ter um plano, seja ele qual for, não serve para absolutamente nada. O que é importante é o planeamento. O que é importante é o processo de reflexão sobre a realidade e de como é que nos podemos adaptar a essa realidade se há algum acontecimento fora daquilo que está previsto acontecer. Porque o plano propriamente, enquanto um documento que esse em si não vale nada, porque hoje pode ter valor, amanhã já não ter. É esta capacidade de continuamente estarmos a refletir sobre aquilo que fazemos e sobre aquilo que pode vir a ser o futuro, é que é o mais relevante. É mais uma vez uma questão também de diálogo interno. Porque esta não é uma reflexão que o empresário possa ter com ele próprio. Esta é uma reflexão que ele deve ter com a sua equipa também. Isto é muito importante. E, finalmente, o quarto desafio. E o quarto desafio é o desafio do digital. Eu não sou propriamente aquelas pessoas que acham que a tecnologia vai salvar o mundo ou que inovação é só tecnologia. Não, de todo, não é isso que eu estou aqui a falar. Agora, é incontornável no mundo atual que algumas competências digitais estas empresas têm que ter.
portanto, aqui também é importante, e aí, olha, a formação pode ser um dos caminhos de abrir a porta também para uma maior digitalização, a transição para a digitalização destas empresas. Elas próprias têm que mudar a forma de pensar relativamente, por exemplo, só para dar um pequeno exemplo, onde é que estão os nossos clientes. Se eu perguntasse a alguns destes empresários de turismo, onde é que estão os seus clientes? Eles iam dizer, estão na Alemanha, ou são da Inglaterra, ou são dos Estados Unidos. Não é? E eu, se calhar, era capaz de os desafiar a dizer, não, os seus clientes estão na internet, estão na web. E o que é que eu quero dizer com isto? Porque hoje em dia não é só relevante pensarmos do ponto de vista geográfico, é importante pensar do ponto de vista do comportamento do consumidor. E o consumidor, onde ele faz as suas escolhas hoje em dia, é maioritariamente no digital, é no contexto da web. E, portanto, estas empresas têm que ganhar estas competências e este, se calhar, também é um momento ideal para pensar em fazer esta transformação para o digital, que pode ter muitas interpretações, obviamente, e será muito dependente daquilo que é as especificidades e a dimensão de cada empresa, mas isto é essencial nos tempos que correm, que as empresas se tornem mais competentes também nesta matéria, estas pequenas empresas. E eu estou a falar, obviamente, excluir aquelas que por natureza já são altamente tecnológicas e, portanto, estão mais do que à vontade neste contexto. Lembras-te de eu te ter dito na nossa pré-conversa que quando às vezes olho para o relógio esta conversa que apanho um susto, mas um susto bom. Nós já estamos aqui há quase uma hora. Peço desculpa por... Não, de todo. Eu anotei uma série de pontos sobre os quais gostava ainda tanto de te ouvir. Se calhar, a menos que tu tenhas a ideia, alguma coisa que queiras deixar assim à leia de conclusão, eu dou-te a palavra. Se não, eu dou-te uma sugestão. Sim, força. Qual é a sustentabilidade? Porque falaste várias vezes, deste a entender que se tivéssemos tempo ainda voltávamos à questão da sustentabilidade neste universo das PMEs. Falaste, como é natural, mais da sustentabilidade económica e a social. Sim, essa é particularmente relevante também. Eu já penso que já aflorei isso há pouco quando falei da importância que estas empresas têm, muitas vezes, enquanto geradoras de emprego nas comunidades, enquanto também serem promotoras do desenvolvimento local, porque compram localmente, podem comprar localmente alguns, enfim, dos materiais, das matérias-primas que utilizam, sem dúvida. E também, de certa forma, nestas situações, e se calhar até no seu dia-a-dia, são pessoas que estão muito... São pessoas e são pequenas empresas que estão muito próximas das dificuldades ou das realidades de uma determinada comunidade e elas poderem ter um papel ativo também na resposta às dificuldades destas comunidades. E isto, no particular, no turismo, tem muito a ver também com o produto que estas empresas estão a vender. Elas podem ser as primeiras dinamizadoras do património tangível e intangível de uma determinada comunidade, de um determinado território, serem as primeiras defensoras desse património, porque também vivem desse património e, portanto, devem ser elas próprias as primeiras defensoras. Portanto, há aqui uma espécie de simbiose que tem que existir entre o território, a população e o património e os recursos que esse território tem para oferecer. E estas empresas podem ser claramente estimuladoras e dinamizadoras dessa realidade. Portanto, é um papel social aqui muito importante que estas empresas podem ter. Eu destacava em particular, se calhar porque puxa um bocadinho mais daquilo que é o meu background e a minha formação, a importância das cadeias de fornecimento locais. Se tivermos a opção de comprar próximo e de comprar
ao produtor local. Estou a falar, por exemplo, dos restaurantes. Imagina, é uma realidade destas pequenas empresas, muitas delas são restaurantes. Poder comprar ao produtor local é não só, muitas vezes, tem muitos múltiplos benefícios. Tem o benefício da sustentabilidade ecológica, tem o benefício da sustentabilidade social, porque estamos a promover o desenvolvimento local, mas também tem benefício do ponto de vista do negócio, porque hoje em dia o que os turistas querem é aquilo que é a realidade, o que é autêntico, não é? Exatamente, estava a pensar no perfil dos novos turistas, não é? Exatamente, e portanto se o proprietário daquele restaurante puder dizer que aquelas foram o tomate ou a alface que comprou ao Sr. Francisco, que mora ali 2 ruas abaixo e que são certamente muito mais saborosas do que aquelas que podem comprar no hipermercado, o turista vai estar muito mais interessado nessa oferta também. E até de saber essa história, não é só na qualidade daquilo que lhe estão a colocar no prato, mas é também conhecer essa história, que aquilo veio daquela horta que é ali 2 ruas abaixo. Isto também é muito importante e, portanto, temos também de criar aqui uma dinâmica de valorizar as comunidades e as cadeias de fornecimento locais. Claro que nem tudo é possível comprar localmente, mas sempre que for possível fazer uma escolha e que essa escolha naturalmente não comprometa a sustentabilidade económica da empresa, acho que isso vai ter todas as vantagens, nomeadamente até do ponto de vista perante o cliente. Eu acho isso extremamente interessante, porque há tempos li um estudo para um artigo que estava a escrever e fiquei a saber que em 2025, ou seja, já depois da amanhã, não é? Estamos quase lá, em 2025, 75% por aí dos consumidores de produtos ou de oferta turística é precisamente essa geração. Não é? Estão agora progressivamente a ganhar poder de compra e poder de influência, etc, etc. Vão ser esses mesmos que vão querer ter acesso às experiências que lhes transmitam um pouco mais do local em termos culturais, em termos de representação, não é? Lourdes, vamos ter mesmo de acabar. Pronto, olha, tem que ser. Voltamos depois, mas olha, tu sugeriste 4 desafios para as PME e eu sugiro 4 pontos para acabar. Primeiro, um aspecto que para mim, que sou de outra área, como tu sabes, que me cativou pela forma como o apresentaste e como o valorizaste e acredito que essa mensagem tenha chegado a quem está a seguir esta conversa, a importância da criação de redes, não é? Por tudo e mais alguma coisa, e cada vez mais, e essa alteração da competição para o colega, acho que é um resultado da aposta e da necessidade dessas redes. Depois, isto, como eu disse, são pontos que eu fui anotando ao longo da conversa, portanto não há assim uma grande lógica, um grande encadeamento entre uns e outros. Recordar que o projeto Recover está no site da ESTE, por favor visitem e respondam e deem a conhecer a quem pode está no universo dos respondentes que se pretende, está também disponível nas redes sociais. O meu terceiro desafio, não é desafio, mas o meu terceiro ponto tem a ver com outra questão que tu mencionaste e que é extremamente interessante, recordando que estamos em época de segunda fase de candidaturas aos mestrados, recordando que este ano as candidaturas às licenciaturas vão ser mais tarde, a recordar o modo como os nossos estudantes são postos a mexer na nossa escola. Porque se por um lado a professora Lourdes Calisto falou da Carolina e da Madalena, que estão a colaborar neste projeto Recover, eu também sei de pelo menos 1 ou 2 projetos de alunos de licenciatura, alunos da professora Lourdes Calisto, alunos de direção e gestão hoteleira, que também fizeram umas coisas fantásticas e que nós vamos divulgar brevemente. O meu último ponto é só para dizer que na próxima semana devemos ter uma graduada nossa, uma aluna que é licenciada em Gestão de Lazer e Animação Turística e que virá falar um bocadinho sobre o curso de GLAT. Além disto, o que eu quero mesmo é agradecer-te imenso pelo teu tempo, Eu é que agradeço. Gostei muito pela de estar aqui. lição, pela conversa
E temos temos aqui uma questão que entrou há 2 minutos, da Eunice Rocha Santos. É mais um comentário. As questões são os requisitos que a legislação exige a nível de segurança alimentar, que muitas das vezes são contrárias Sim, a sim. essa sustentabilidade de compra local. Mas essa era a tal alteração ao quadro mental que eu digo que tem que ser feito, não é? Nós temos que repensar muitas das nossas dinâmicas, nomeadamente questões de política fiscal, de política legal, de segurança alimentar, enfim, não posso entrar muito por aí, não é a minha área, mas para mudar, para facilitar esta possibilidade. Então são mais 2 recados. A Michelle Rebelo, que deve ter sido tua aluna, porque o nome eu não reconheço, está a dizer olá, professora. Eu conheço, sim, olá. Sim, ela está a dizer que não chegou a tempo, mas o vídeo vai ficar disponível, portanto tem todo o tempo para ver a professora Lourdes Calisto. E a Andreia Freitas, que está a fazer um clap, 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 clap. Lourdes, obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada. E se calhar daqui a uns tempos voltamos a conversar. Cedo. Pode ser? Muito gosto. Obrigada, Okay. Cândida. Muito obrigada, um beijinho. E obrigada a todos que estiveram a ouvir também. Obrigada, bom fim de semana.